Madre Teresa de Calcutá dizia que tudo começa com a prece. E foi assim que o grupo de semeadores de luz fizeram no dia 19 de dezembro, sábado. Uma tarde de luzes, preces e bênção que transformou esperança em alegrias e fé em agradecimento a Deus e a espiritualidade da Casa Fraterna Sementes de Luz. Isso aconteceu em Águas Lindas de Goiás. Os semeadores de luz reuniram-se e fizeram preces, organizaram-se em equipes e entregaram cestas de Natal, kits de higiene, presentes. Todas as famílias que receberam as doações ficaram muito felizes e agradeceram imensamente. A campanha Natal Solidário do Semente de Luz contou com muita ajuda de corações amorosos e caridosos, fazendo com que 40 famílias carentes de Águas Lindas de Goiás tenham sorrisos e ceia farta no mês que comemoramos a chegada de Jesus. Todas as famílias com crianças no Projeto Semeador receberam presentes. Nenhuma criança foi esquecida. É o amor, doação, caridade. Em tempos de pandemia, um olhar sorridente supera abraços. Você também pode participar desses momentos. Colabore com as atividades do Sementes de Luz. Semeie luz no Natal de Jesus. Meu nome é Maísa e eu agradeço desde já o convite que me foi feito para estar com vocês aqui nessa noite. E vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, uma das mais belas pilastras que a doutrina espírita tem. Eu já escutei muita gente dizer que gostaria que o seu arbítrio não fosse tão livre, para que a espiritualidade pudesse interferir mais na sua vida e, de certa maneira, conduzir o seu coração a tarefas nobres e não aos equívocos, que muitas vezes nos lançam em situações difíceis, dolorosas. Mas os amigos espirituais fazem questão de nos lembrar que, principalmente da última vida para essa, muitos de nós podemos ficar muito tempo desencarnados e planejamos com detalhes a nossa atual encarnação. Embora em doutrina espírita a gente escute muita gente dizer: eu tenho certeza que eu não estava no meu estado normal quando planejei o que eu estou passando. Solidão afetiva, incompreensão em família, dificuldade no trabalho. No entanto, para nossa surpresa, os amigos espirituais sempre dizem que, aliás, muitas pessoas, às vezes quando acaba a palestra, vêm conversar e dizem assim: Maísa, eu tenho certeza que eu não escolhi nada disso. Eu não pedi isso, Maísa. E sempre um amigo espiritual costuma me dizer: é verdade, ele não pediu, implorou, de joelhos, em lágrimas copiosas. E às vezes eu tenho pena da pessoa e não digo: olha, o Espírito está aqui dizendo que você implorou de joelho. Eu tenho um amigo de muitos anos que é psicólogo, uma pessoa formidável, e a gente conversa muito sobre essa coisa do livre-arbítrio, e eu digo a ele: mas, meu amigo, quando você chegar do lado de lá e não tiver feito nada do que você prometeu antes, como é que você vai se virar? Já tem uma frase. Eu vou dizer: quando eu escolhi tudo isso, eu não estava no meu estado normal. Mas a verdade é que fora do corpo, e os espíritos dizem que na última vez que estivemos fora do corpo, quase todos nós tivemos oportunidade de rever múltiplas existências, o que não é muito comum. Há muita gente, na verdade, a maioria das pessoas volta à Terra, volta ao mundo espiritual, volta à Terra novamente, sem ter condições de analisar o seu passado e planejar o seu futuro. Entretanto, eles dizem que quem hoje busca o lado espiritual da vida, principalmente nas religiões mais ligadas à imortalidade, ao processo de retorno ao corpo de carne, já fomos pessoas que planejamos sim, e com muito afã, essa existência. No momento dos nossos pedidos, nós não estávamos incomodados ou desejosos, dizem eles, nem de uma vida material regalada, e isso já me preocupa tremendamente, porque como é que a gente pensou que ia viver apertado de dinheiro? Mas com certeza achamos que daríamos conta. Reencarnamos no Brasil, o que é um problema, uma dificuldade. Você às vezes vê, eu tenho amigos que moram em outros países, e eu digo sempre a eles, quando eles reclamam de determinadas coisas no Canadá,
nos Estados Unidos, na Suíça. Eu digo, nunca mais voltem para o Brasil. Não voltem, porque vocês não têm ideia das dificuldades que o nosso país atravessa, que nós como sociedade atravessamos. E na década de 50 e 60, através de Chico Xavier, os espíritos nos lembravam que nós todos como sociedade tínhamos uma dívida coletiva enorme com os 200 anos de escravidão que nessas terras aconteceram. E que durante muito tempo nós viveríamos enormes dificuldades psíquicas, emocionais, da matéria mesmo, porque havia um passado muito forte nessa área, nos 200 anos em que os escravos foram para cá trazidos e passaram por coisas inimagináveis. Então, me recordo, muitas vezes o Chico contava de pessoas que iam procurá-lo em Uberaba com dramas tremendos e os espíritos sempre mostravam que aquela pessoa tinha sido um senhor de escravos, que possuía muitas terras e que agora trazia na sua família antigos escravos que tinham se tornado seus adversários. E até hoje, nas cidades mineiras que são muito conservadas, como Tiradentes, São João del Rei, se você for um vidente, às vezes você vê passar pela rua senhores perseguidos por seus antigos escravos, correndo no meio da rua, como se ainda estivessem há séculos atrás. Porque o próprio ambiente que não se modifica torna a hipnose para aqueles espíritos uma coisa fácil, como se o tempo não tivesse passado. E para quem odeia, o tempo não passa. E por isso o processo de reencarnar é muito importante, porque você faz com que a sua vontade permita que você volte, que você reencontre as pessoas, os adversários, os amigos, aqueles que vão te apoiar, mas principalmente aqueles que não vão, porque esse é o objetivo, de tornar principalmente de novo companheiros aqueles que foram nossos grandes inimigos ou nossos comparsas, o que não era ser amigo. E às vezes não é o nosso vizinho, mas nosso pai, o nosso filho, o esposo ou esposa. E é claro, ninguém é obrigado a permanecer a vida inteira ao lado de alguém. Mas há processos que são difíceis, porque estão intimamente ligados ao nosso coração. Por isso, na pergunta 625, quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos fazem questão de responder: na consciência. Porque a consciência é a única coisa que nós não conseguimos calar, nem fora da matéria, nem dentro dela. Existe o esquecimento, porque imagine se nós lembrássemos aqui, num átimo de segundo, o que foi que nós fizemos uns aos outros. Se não foram coisas boas, a coisa ia ficar difícil de nos lembrarmos. Por isso o esquecimento, embora seja um problema, na verdade é uma bênção. E se nós tivermos uma intuição, ficarmos assim alguns minutos pensando, analisando o que somos hoje, dá para lembrar o que nós fomos sim em outras vidas. Porque as nossas tendências mais fortes, os nossos grandes problemas psíquicos, emotivos, mostram aquilo que nós não conseguimos resolver em vidas que se foram, que permanecem conosco. Mas cada mergulho na carne é para resolver. Por isso, estar no corpo, não importa por quanto tempo, é fundamental, porque há coisas que nós não podemos resolver fora da matéria. Só dentro da matéria é que nós podemos solucionar, porque ela nos traz dificuldades determinadas dela. Quantas vezes Chico Xavier passava mal e Emmanuel aparecia, o confortava, mas não mexia um dedo para aliviar os sintomas que Chico tinha. E uma vez o Chico perguntou por quê, já que ele era um tarefeiro e muitas vezes ficava em possibilidade de trabalhar mediunicamente porque os seus achaques, as suas dificuldades físicas eram muito graves. E Emmanuel, com maior tranquilidade, disse a ele que aquilo não estava simplesmente ligado a um resgate de vidas anteriores, mas o corpo tinha suas próprias leis e nem o próprio Emmanuel, que era o seu protetor, o que trabalhava com ele, podia evitar determinadas crises, determinadas coisas que aconteciam. Então, em termos de merecimento, havia muito merecimento para o Chico, mas na prática ele teve que passar por muitas coisas. Quem não se lembra dele na televisão na década de 60 do século passado, me lembrei que só eu era encarnada, nenhum de vocês tinha nascido, mas ele andava sempre com um lenço branco no bolso e passava nos olhos o lenço permanentemente, porque um líquido negro saía dos seus olhos o tempo inteiro.
E foi por isso que, desde o início da sua mediunidade, os seus olhos foram o seu grande problema. Ali estava um resgate, sem dúvida. Ele ainda era um garoto, já psicografava, porque ele começou em 1927, mas ele olhou a chama da vela, que estava iluminando a pequena mesa onde ele estava psicografando, e ficou tudo embaçado. E o Dr. Bezerra de Menezes apareceu e disse, examinando o olho dele: "Oh, meu filho, imagine que a sua íris praticamente se desfez de um dos olhos. Isso, com certeza, foi um trabalho da sombra para impedir a sua tarefa." Gente, só Chico Xavier, para ter o livre-arbítrio de continuar trabalhando daquele dia até o último dia da sua vida na Terra. Porque eu, Maís, já teria levantado e dito: acabou aqui a brincadeira. Doutor Bezerra, quer dizer que eu nem comecei direito e já tenho um olho meu afetado pelos espíritos da sombra? Eu fico aqui. Porque onde é que estava a proteção? Onde é que estava tudo aquilo que devia cercá-lo? No entanto, o próprio Dr. Bezerra diagnosticou que aquele tinha sido um primeiro ataque da sombra. Tamanha tarefa que ele começava. Então, quando você percebe coisas assim, quando você lembra de Maria Teresa de Calcutá, ela e 3 amigas num beco sem saída, uma matilha de cachorros loucos as cercaram, partiram para cima delas, eram 4 meninas, e 3 morreram dilaceradas pelos cachorros, só Maria Teresa sobrou, toda machucada. Elas eram quase crianças, iniciando a sua tarefa. Outra, que se fosse Maíse, acabou aqui a história. O quê? Eu vou virar Maria Teresa depois desse trauma todo? De ver minhas amigas jovens como eu morrerem dessa maneira, no meio de uma rua? Mas aí que está. A nossa vontade está intimamente ligada a compromissos. A compromissos que almas nobres trazem e sabem que não podem voltar atrás. Nós também temos os nossos compromissos trazidos de outra existência. Trazidos, inclusive, das promessas que fizemos para nós mesmos, fora da matéria, antes deste mergulho na carne. Antes de todos os outros, mas como não cumprimos, sempre retornamos. Entretanto, a escolha permanece nossa. E os amigos espirituais gostam de nos lembrar disso. Por isso é frustrante quando às vezes você aponta caminhos para pessoas que você ama, mas a pessoa, mesmo admitindo que aqueles caminhos são de luz, vai para a sombra. Mesmo admitindo que, nossa, meu Deus, que coisa linda, é a solução que você está me oferecendo, mas eu não vou, não quero. E vocês não imaginam a quantidade de gente que nesses 45 anos em que eu faço palestra, encontrei a me pedir, implorar ajuda, e ao perceber depois, e eu custo a perceber, que a pessoa não quer ser ajudada. É muita gente. E todos os sinais estão ali. Eu preciso de ajuda, eu sou tão carente, eu preciso transformar a minha vida. Mas ainda que você pegue a vida da pessoa nas suas mãos, você nada poderá fazer se ela, no fundo, não quiser. E quem não tem um amigo ou uma amiga que conta todas as dificuldades, e quando você vai abrir a boca para dizer alguma coisa, para emitir uma opinião, a pessoa logo mal-humorada diz para você: você não entendeu o meu problema. Esse é o primeiro sintoma da pessoa que não quer ser ajudada. Ela quer chorar, ela quer reclamar, ela quer ocupar o seu tempo, ela quer que você se sinta horroroso porque você não consegue ajudar. E a gente se sente. Eu tenho amigas que há 30 anos me contam os mesmos problemas, e os espíritos me dão broncas sobre isso. Broncas no bom sentido. Olha, o problema deixou de ser dela há muito tempo, é seu. Porque ela permanece na dificuldade. Ela não quer sair da dificuldade. E é claro, as pessoas vão ficando mais velhas, tanto você fica mais impaciente para ouvir, como o outro se blinda para não escutar. E ainda que ele escute, ele não transforma. André Luiz retorna ao mundo espiritual e descobre mais vida, onde ele nunca imaginou que existiria, além da vida física. E por isso ele é escalado no mundo espiritual a contar a sua experiência através de Chico Xavier. Durante 3 anos, anonimamente, ele acompanhou todos os trabalhos de psicografia que o Chico fazia. E não se apresentava. Emmanuel ali, ele do lado de Emmanuel, mudo,
O Chico percebia que com certeza ele estava sendo trazido para uma tarefa, mas não tinha ideia também do que seria. E no final da década de 30, início da década de 40, em plena Segunda Guerra, André Luiz começa a psicografar as 16 obras que faria através do Chico Xavier. A primeira, Nosso Lar, em que ele no final do livro diz: preparai, acendei vossas luzes antes de atravessares a grande sombra. Coisa que ele não tinha feito. Era um médico e pesquisador, um cientista extraordinário, mas jamais imaginou, cogitou que existisse uma alma que sobrevivesse à vida física. E sofreu enormemente. Inclusive por não contar, porque não teve permissão para isso, quais eram as verdadeiras razões do seu desencarne e do longo período que ele sofreu nas regiões de sofrimento no mundo espiritual. Não era só a questão dos vícios que ele tinha, de bebida, de comida, mas também a questão da sexualidade. Ele era absolutamente desrespeitoso em relação às mulheres. E por isso, na época, já seria um escândalo, como foi entre os próprios espíritas, porque hoje, quando você lê Nosso Lar, você acha lindo. Mas naquela época, quando o livro surgiu, os próprios espíritas ficaram impressionados. Será que aquilo tudo era verdade mesmo? Tanto que nunca se confirmou a real identidade de André Luiz. Há quem diga que ele foi o pesquisador Carlos Chagas, mas Chico desencarnou sem contar quem o André Luiz era. Nunca teve permissão para isso. Com certeza sabia, mas nunca contou. Carlos Chagas desencarnou em 34. Aí, se você pensar que André Luiz ficou 8 anos fora da matéria em sofrimento, não dá para os 8 anos para que ele começasse a psicografar em 40, 41, através do Chico. Entretanto, tudo isso pode ser camuflado pela espiritualidade, pode ser disfarçado. Então, há quem, através de pesquisa do doutor espírita, afirme sim que André Luiz foi o pesquisador Carlos Chagas. Ele mesmo portador da doença. Mas não foi a doença que o levou ao mundo espiritual, mas um ataque cardíaco provocado por problemas de saúde que ele tinha seríssimos, e por isso sempre surge a suspeita. Ele foi amigo de Oswaldo Cruz, tanto que foi o Oswaldo Cruz quem o apoiou na pesquisa que ele fazia em relação à doença de Chagas. Ele recebeu prêmios internacionais, então dá para você desconfiar que possa ser a mesma pessoa, mas confirmar não, porque o Chico nunca autorizou que isso fosse feito e nunca contou para ninguém também. Porque imagine, espírita adora espalhar a notícia. Quando você contasse pro primeiro, no dia seguinte todo mundo sabia. Mas isso também foi uma questão de respeitar a figura de André Luiz. Porque já haviam as dificuldades naturais, que era, por exemplo, usar o pseudônimo, que ele usou mesmo, com certeza uma pessoa extremamente conhecida, porque a família ia cair em cima, então, desde que houve um problema com Humberto de Campos, nunca mais a espiritualidade autorizou que uma pessoa muito conhecida usasse o próprio nome para psicografar através do Chico. Então, pessoas famosíssimas psicografaram, mas nunca foi publicado. Vinícius de Moraes, o poeta, chegou a psicografar através do Chico, mas nada foi levado adiante, porque com tantas ex-mulheres e 5 filhos ia dar um problema danado, não é? Humberto de Campos, a família foi à justiça contra Chico. Não porque não acreditasse que era Humberto de Campos o irmão X, mas porque queria o dinheiro dos livros, das obras. E, obviamente, o Chico não tinha dinheiro nenhum, porque a primeira coisa que ele fazia era doar tudo quando o livro era publicado. Por isso, quando os amigos nos falam que a nossa vontade é livre, é para nos lembrar que a colheita corre por nossa conta. Que o grande problema é que a nossa vontade liberta de amarras, e há quem diga, eu sou espírita, eu posso tudo, a doutrina não me proíbe nada, mas nós sabemos que a doutrina nos lembra que temos consequências para tudo que fazemos. Que a nossa própria voz, ao emitir o positivo ou o negativo, traz de volta para nós determinadas energias que ficam vibrando. E por isso, nos dias de hoje, em que a maioria das pessoas está tão angustiada e triste, nós precisamos tomar mais cuidado do que jamais tomamos com o que estamos falando, o que estamos pensando, o que estamos desejando e sonhando para nós, para as pessoas em torno de nós. É preciso cuidado de verdade. O orar e vigiar de que Jesus falou nunca foi tão importante como nos dias de agora. Porque basta uma conversa de minutos com alguém realmente triste e depressivo para que você entre na sintonia.
Porque o normal do mundo está sendo uma profunda sensação de tristeza, de desequilíbrio e de desesperança. O pior é encontrar um número de jovens imenso que não consegue pensar no futuro, que não consegue acreditar que vai ser mais feliz. Eu já conversei com pessoas que me disseram: eu tenho 14 anos e não sou feliz. Como se 14 anos fosse uma vida inteira. Como será então aos 24, aos 34, quando as reais razões para preocupação tiverem acontecido na vida? Eu sempre ouvi o Dr. Bezerra de Menezes na comunhão dizer às pessoas que quando as pessoas choravam, se queixavam muito, ele ficava preocupado, porque ele ia observar o tônus vital da pessoa e a pessoa ia viver muito na Terra. Ela tinha um tônus vital assim para 90 anos. Então, quando chegassem as grandes provas, como é que ela ia reagir? Uma vez perguntamos como seria a velhice ideal. E entre outras coisas, ele disse: sem queixas, sem lágrimas. E a coisa que a gente mais faz quando vai ficando mais velho é reclamar e chorar. Qualquer coisa a gente já desmonta. Ah, meu Deus, mas a minha vida não foi nada do que eu pretendia. Eu olho para trás, é um fracasso absoluto. Não pode ser um fracasso absoluto, senão você não teria chegado até onde você chegou. Mas frustrações, desilusões, coisas que não se realizam, isso com certeza aconteceu para todos nós. E ainda vai acontecer. Porque os amigos espirituais nos lembram que nessa existência nós estamos aqui para tirar uma nota 9, se não for possível a nota 10. Por isso, cada prova vencida traz uma outra prova um pouco mais apertada, para ver se nós vamos repetir aquela nota boa que nós já tiramos. E isso não falo só para nós espíritas, para os enamorados da doutrina, mas para todas as religiões e até para quem não tem religião nenhuma. Porque é claro que a religião não é a solução de todas as nossas dificuldades, mas para muitos de nós ela ainda é necessária. Porque ela nos freia a determinadas atitudes menos dignas que talvez tivéssemos. Ela nos impulsiona a tarefa do bem. Basta dizer que a frase escolhida por Kardec foi: fora da caridade não há salvação. Portanto, sabemos que ao nos tornarmos enamorados da doutrina espírita, nós vamos à prática da caridade, para mudar nossa própria existência e até a nossa saúde. Cada vez mais os médicos holísticos fazem uma relação entre as nossas emoções e aquilo que nos acontece, fisicamente falando. Tenho amigos que já ficaram internados, virados de cabeça para baixo, os médicos sem descobrir nada, e você percebe claramente que a pessoa entrou num processo de autopunição, em que ela, ao invés de procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratar, começa a acreditar que tudo é espiritual. Outra coisa nefasta. Não, fulano toma um passe que resolve. Beltrano faz um tratamento desobsessivo que tudo vai passar. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas saírem das cabines de passe de desobsessão da comunhão espírita e na porta os grupos de entidades sofredoras esperarem as risadas pela pessoa que toda contrita saiu da cabine do passe e vai para casa. E os espíritos sofredores abraçam a pessoa: foi bom passe, meu filho, e seguem com ela. Porque no fundo, às vezes a pessoa até se justifica: não, eu tomei passe, estou protegido. Posso voltar às minhas loucuras, porque o passe me protege. E não é nada disso, porque as almas sofredoras são altamente inteligentes. Eu tive uma grande amiga, hoje aluna espiritual, que passou por processos dificílimos de desequilíbrio, e eu, que vejo quem já morreu desde que eu tinha 5 anos, não via um espírito sofredor do lado dela. E aquilo me intrigava: meu Deus, mas como fulana é doida, fulana é desequilibrada, como é que eu não vejo um espírito sofredor do lado dela? Será que a vontade dela é tão firme? Não era firme para nada. Mas será que a vontade dela é tal que até os espíritos sofredores correm dela? E os espíritos então me contavam: não é necessário que eles estejam ao lado dela. Eles a manipulam à distância. A ligação mental entre ela e eles é tão grande que eles podem ficar onde estão, longe, em regiões de abismo, mas têm domínio sobre ela. Como se ela fosse uma espécie de carteiro que recebesse as cartas que eles emitiam. Então ela tinha problema com os filhos todos, ela tinha dificuldade com o marido, que depois se tornou ex-marido, e por aí vai. E depois problemas de saúde, mas porque no fundo a incompreensão dela em relação à vida
também estava ligado à sua vontade, que era a de não mudar nada. Consequentemente, aquele plug, aquela ligação que ela trazia de outras existências e de um longo período de sofrimento nas regiões de abismo, ainda permanecia, embora ela estivesse aparentemente protegida por estar mergulhada no corpo de carne. Por isso, nossa vida mental tem tudo a ver com a maneira como nós agimos e reagimos dentro do corpo. Da nossa inconformação nascem as dificuldades. Daquilo que nós não aceitamos, nascem os verdadeiros tormentos, que hoje são pequenas coisas, mas amanhã podem nos atingir de uma forma impressionante. O índice de suicídio nessa cidade nas últimas semanas é tão absurdo que não dá para contar. E entre pessoas de todas as idades. Pessoas de 80 anos, de 89 anos, de 15. Então não dá mais para dizer, é que fulano era adolescente. Não, pessoas da terceira idade estão buscando a morte por vontade própria. E é claro, às vezes o depressivo é alguém que nós não conseguimos identificar, porque há aquele que usa uma máscara social tamanha que ele consegue ser o que ajuda todo mundo, o que escuta todo mundo, mas não consegue dar conta de si mesmo. Confesso a vocês que isso tem me assustado de um tempo para cá, porque jovens me mostram nos seus celulares fotos de pessoas lindas, jovens, meninas, meninos, olha meu primo, olha meu sobrinho, olha minha ex-namorada, todos suicidas. E quando eu olho, eu não acredito que a pessoa linda daquele jeito tinha motivo para alguma coisa. E o pior, muitos dizem, você não acredita mais, ele era o amigo de todos. Ele segurava a barra de todo mundo. Ele era a alegria em pessoa. Então, isso prova que nós não conhecemos a alma humana. Às vezes nem a nossa. Por isso, o sinal vermelho é quando você já não acorda bem. Quando você se levanta, parece que todo o peso do mundo está sobre você. Quando mínimas alegrias não estão no seu coração. Quando você fica muito impaciente, irritadiço. É cansaço. É porque eu não tiro férias há muito tempo. Sem dúvida, há coisas que contribuem para que, na hora que a nossa vontade precisa se manifestar firme, ela não esteja firme assim. Mas ser sinceros com nós mesmos é importante demais. Sem fingir que estamos maravilhosos. Sem fugir daquilo que pode nos ajudar, porque eu não preciso, fulano precisa, eu não. E se há uma coisa que é irritante é quando a pessoa sempre aponta a solução para a vida do outro, mas nunca soluciona a própria. Já conheci muita gente assim, com fórmulas fantásticas para que fulano ou beltrano melhorem, se solucionem, mas elas não precisam de nada. Isso não pode existir, isso não existe. E por isso temos que ter a nossa sensibilidade atenta, porque às vezes está tão próximo de nós alguém cuja vontade é realmente desistir. E se nós pudermos interferir para que isso não aconteça, é importante que façamos. Todo primeiro sábado do mês, há 42 anos, eu faço uma palestra na Comunhão Espírita. Nesse último sábado, falei sobre prisões da liberdade. Bom, em princípio, era falar sobre isso, sobre o quanto ser livres também nos torna prisioneiros dos nossos resultados. 5 pessoas, eu sei que era uma plateia imensa, mas 5 pessoas depois, formando uma fila, 5 dessa fila, 2 moças e 3 rapazes, vieram me abraçar para dizer que antes de chegar lá e assistir a palestra, eles já tinham programado com detalhes o seu próprio extermínio para aquela semana que ia se iniciar no dia seguinte. Eu fiquei impressionada com a beleza física dessas pessoas. Pessoas assim, olhos verdes, lindos de morrer, mas que chegaram na minha frente e disseram, olha, eu vim só te dizer que você me trouxe de volta, porque eu já tinha organizado assim, 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 assim. 5 pessoas de idades diferentes. Então, o que pode, meu Deus, estar ocorrendo no coração das pessoas, para que elas considerem
que fugir da vida física é a solução ideal. Que não há mais possibilidade de felicidade ou de mínima condição de convívio com as pessoas que a amam e que ela ama também. Eu acredito sinceramente que isso seja um grande plano da sombra, que está tentando de todas as formas atingir a humanidade encarnada. Os espíritos dizem que a inveja maior que tem sobre nós é de pessoas fora do corpo que já sabem que não poderão tê-lo novamente no planeta. E como nós ainda estamos dentro de um corpo, isso causa a elas uma dificuldade enorme. E se são nossos adversários de ontem, fica ainda pior. É óbvio que quando há um número muito grande de mortes por suicídio em jovens, é o futuro que está sendo comprometido. Porque essas pessoas vieram para grandes coisas e não conseguem suportar as pequenas contrariedades. E eu sempre achei, eu estou com 60 anos, sempre achei que depois de mim, da minha geração, viria uma geração iluminada, que ia mudar o mundo. Eu confesso a vocês que com 16 anos, quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha certeza que aos 60 eu não estaria nem abrindo a boca para dizer bom dia. Porque uma multidão estaria fazendo isso. Estaria fazendo palestras, pessoas muito mais jovens, muito mais dinâmicas, muito mais antenadas, mas isso ainda não aconteceu. E também tinha uma grande ilusão de que a essa altura a imortalidade da alma seria uma realidade para toda a humanidade. Eu achei que eu chegaria da idade adulta e todo mundo só ia usar a sua vontade livre para o bem. Esqueci de que os espíritos sempre dizem, e Emmanuel repetia muito isso: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E ele está lutando com todas as forças que ele tem. Nós sabemos que ele tem força, embora só Deus seja o poder. A coisa está tão séria também nas regiões de sofrimento, porque nós somos um reflexo disso, que os espíritos contam que almas muito ligadas a esses espíritos sofredores, como José Grosso, têm trabalhado no mundo espiritual a ponto de a própria risada desses espíritos acostumados a lidar com essas almas muito sofridas ser um manancial de energias positivas para retirar essas almas de onde elas se encontram. Mas os espíritos também lembram que muitos que vagam na Terra, encarnados, estão hipnotizados por essas energias terríveis. E eles vivem fingindo que estão bem, fingindo que suas vidas são produtivas, são felizes, mas não é nada disso. E de repente cai tudo sobre eles. E as pessoas, é impressionante ver como o jovem hoje se frustra com extrema facilidade. Como ele acha que tudo tem que dar certo. E se ele tem 19 anos e ainda não deu certo, ele já parte para uma bobagem. A nossa sociedade também é responsável por isso. Porque ela, do jeito que foi construída, algumas coisas não deram muito certo, vocês sabem bem. Hoje, se você tem 30 anos, as pessoas querem que você tenha um emprego maravilhoso, uma casa própria, um carro do ano, que tudo esteja solucionado efetivamente na sua vida, que você tenha encontrado o amor da sua existência. Se você tem filhos, meu Deus, cuidado. Se você não tem filhos, o que há de errado com você? Eu costumo dizer, eu tenho uma filha que vai fazer 35 anos agora em novembro, até hoje as pessoas perguntam, por que você teve uma filha só? Inacreditável. Até hoje as pessoas perguntam sobre isso, como se você não tivesse vontade livre. Olha, tá vendo? No fundo ela não deixou o povo reencarnar. Deixou só uma filha reencarnar. Não é? E particularmente eu conto a vocês que quando eu fiquei grávida da minha filha, o Dr. Bezerra me contou que eu vinha, mas não teria filhos. Vejam só, pela minha vontade, no mundo espiritual, eu disse, me caso, mas não terei filhos. Vou para a tarefa dentro da doutrina. Mas aí não contava com a minha filha, que chegou lá no mundo espiritual e disse, eu quero nascer como filha dela. E o Dr. Bezerra me contou que aconselhou ela que não viesse, que viesse depois, no terceiro milênio, que não seríamos mãe e filha, obviamente, pela diferença de idade,
mas que seríamos amigas. Eu já muito mais velha, ela mais jovem. Eu quero ir como filha. E tanto ela insistiu que realmente veio. E foi muito interessante porque ela tem olhos enormes, tem 3 covinhas que ninguém da família tem. É uma moça lindíssima, fisicamente falando. As pessoas pensam até que ela é adotada. Eu brinco muito com isso. E no dia que ela nasceu, o doutor Bezerra de Menezes disse para mim: deixa eu ver como ficou o rosto dela. Deixa eu ver se ficou como nós combinamos. Aquilo já me surpreendeu. E ele olhou e disse: ficou do jeito que ela queria. Mas se eu fosse você, minha filha, ficava só com ela. Seus filhos são as almas que sofrem. Ninguém tem mais filhos do que você. E nunca mais eu fiquei grávida. Então vocês veem que no fundo a nossa vontade prevalece. Às vezes vira uma esquina, mas prevalece. E é muito interessante porque ela nunca me deu o mínimo trabalho. Você sabe o que é isso? Uma menina que com 1 ano já andava, já falava. Com 2 anos ela disse: ainda bem que eu vou para a escola, porque eu não te aguento mais. Eu fui pro pediatra depressiva. Como que minha única filha estava me dizendo aquilo? Pura verdade. Nunca, porque dizem os espíritos que ela já veio sabendo que não podia me dar trabalho, porque meu trabalho estava fora, que era fazer as palestras, corrigindo erros do passado até o último dia da minha vida. Então, às vezes eu fico pensando: estou com a mala pronta, eu estou com 60 anos, uma filha já com quase 40, já está na hora de ir embora. E os espíritos ainda brincam: não se preocupe, se você morrer de tarde, não dá para fazer uma palestra de manhã. Quando eu fiz 25 anos de palestra, há 20 anos atrás, eu resolvi que eu ia me aposentar. Eu falei: gente, 25 anos de palestra, chega! Aí o espírito amigo, muito sábio, disse para mim: eu tenho 2 motivos para você não parar de fazer palestra. Primeiro, você não tem nada melhor para fazer. Segundo, de tanto você falar, um dia você vai acabar aprendendo. Então vocês veem que o livre-arbítrio também tem um limite. Chega uma hora em que eles dizem: olha, eu sei que a sua vontade era essa, mas a vontade de antes deve prevalecer. Isso foi tão sério para Chico Xavier, essa alma magnífica, que naquele dia que ele viu Emmanuel pela primeira vez, Emmanuel disse a ele: te dou 1 semana para decidir uma família que você poderá ter ou os livros. Na mesma noite, no Evangelho em casa de sua irmã, que era vidente, ele não contou nada a ninguém. Ela, na hora da prece, disse: Chico, o que foi que aconteceu hoje com você? E ele, querendo esconder o seu primeiro encontro com Emmanuel, disse: nada, por quê? Porque o teto da minha casa se abriu e caiu um monte de livro em cima de você. E aí ele viu que o livre-arbítrio dele tinha sido cassado. Porque ele tinha 1 semana para pensar, mas na verdade estava decidido. Emmanuel, educadamente, tinha fingido que ele tinha 1 semana para pensar, mas sem dúvida não tinha. E o extraordinário foi que ele abraçou de tal maneira a tarefa que jamais ele deixou Uberaba. Obviamente, durante anos ele ia receber o título de cidadão de São Paulo, visitava centros espíritas de amigos, mas isso ainda nos primeiros anos. Depois ele ali esteve, primeiro em Pedro Leopoldo, mas claro, depois em 59, chegando a Uberaba, ele se torna Chico Xavier, as pessoas o identificam, o conhecem, e há histórias incríveis sobre esse livre-arbítrio que ele tinha e que ele, na verdade, nunca pôde utilizar, porque a espiritualidade coordenava a tarefa dele sempre. Seu Erasmo Cravo, filho de Dona Maria Modesta, uma das fundadoras do Sanatório Espírita de Uberaba, foi uma médium maravilhosa, com os 2 pulmões tomados pelo câncer. Eurípides Bassanufo incorporava nela ainda uma mediunidade magnífica. Durante muitos anos ela foi a médium que dentro do Sanatório Espírita recebia aquelas almas terríveis que perseguiam as pessoas que ficavam internadas lá. E um rapazinho de uma fazenda do interior de Minas foi levado pelos pais porque ninguém aguentava a entidade que dominava o menino. Uma coisa pavorosa. Já tinha tocado fogo nos animais, no celeiro da fazenda, ninguém dava conta do garoto. E eles entregaram o menino
no hospital psiquiátrico, no Sanatório Espírita de Uberaba, a doutora Inácio Ferreira, que durante 55 anos foi psiquiatra e fundador responsável pelo sanatório. E dona Maria Modesta era médium, que nas noites de quinta-feira, através dela, os espíritos terríveis incorporavam. E falavam da perseguição que teciam quanto àqueles jovens, principalmente jovens, que estavam ali internados. Uma vez, o doutor Inácio, pensando nesse garoto, encontrou o Chico e disse: Chico, você não podia ir até lá. Você não podia ir até lá uma noite para ver o nosso trabalho, para dar uma orientação. E o Chico disse: vou. E foi. Nessa noite, aquela entidade que perseguiu o rapaz, o garoto, incorporou na dona Maria Modesta. E foi uma coisa tremenda, porque ele era simplesmente um grande inquisidor, Torquemada, um homem impressionante, que na época da Inquisição havia levado à fogueira um monte de gente. E ele, através do garoto, queria ainda ter o seu domínio. E quando ele incorporou em dona Maria Modesta, até as cadeiras reviravam. Era uma coisa impressionante. O Chico estava sentado na frente, assistindo o trabalho. E, para surpresa de todos, ele, Torquemada, incorporado em dona Maria Modesta, avança sobre o Chico e diz: francês, nós devíamos ter queimado todos os teus livros. E então essa doutrina espírita não existiria até hoje. E surgiu a história de que Chico Xavier e Allan Kardec eram a mesma pessoa. Não foi por acaso que essa história surgiu. Isso realmente aconteceu. E é claro, existe sempre preconceito. O Chico não pode ter sido Kardec. Chico era muito tímido, muito humilde, muito feinho. Como se uma alma, não é, precisasse de um corpo físico diferenciado para se manifestar. Eu confesso a vocês, que fique só entre nós, que essa ideia me é muito simpática, porque foram só 13 anos de trabalho de Kardec. Não deu tempo de desenvolver o que a doutrina espírita tem de mais extraordinário, que é o Evangelho de Jesus, que é justamente o fora da caridade não há salvação. E Chico, sem dúvida, veio fazer isso. Em obras póstumas, Kardec escreveu: os espíritos dizem que no início do próximo século eu voltarei. O Chico renasceu em 1910. E eu costumo sempre lembrar que se o Chico não foi Kardec, Kardec nunca voltou. Porque vocês lembram de alguém mais, dentro da doutrina espírita, que tenha sido a figura que foi Chico Xavier? A lógica da continuidade da tarefa, sem dúvida nenhuma, existe. E essa lógica é da vida de todos nós. Aquilo que roubamos no passado do outro, hoje nos falta. Se com calúnia, difamação, separamos famílias, separamos pessoas que se amavam, hoje a solidão está conosco. Porque é lógico que seja assim. Por mais que hoje digamos: mas hoje eu merecia ser amado. Hoje eu me consertei. Hoje. Mas nós ainda somos o passado em forma de presente. Por isso ainda vai levar um tempo para que os nossos sonhos mais caros, mais queridos, se realizem. Não é para ficarmos desanimados, porque essa vida é longa. Quem sabe eles ainda venham a acontecer. Mas aqueles que não vierem, não duvidemos. Foram desejos nossos. Nós deixamos registrado que não queríamos que determinadas facilidades viessem para nós. Não queríamos que determinados amores pudéssemos reencontrar, porque não nos julgamos merecedores. E merecimento é a moeda que corre, não só fora da matéria, mas dentro da matéria também. Por isso, nós queremos, ainda nessa existência, mais velhos, ou numa outra vida futura, sermos felizes como sonhamos, vamos fazer o sonho das pessoas hoje se realizarem. Vamos fazer os outros felizes, mesmo que não sejamos felizes. Porque é a única maneira de continuar semeando aquilo que nós avaramente tiramos dos outros em vidas que já se passaram. Ninguém precisa nos dizer que nós imploramos as nossas lutas e dificuldades. O nosso coração sabe. Não somos burros. Porque nós oramos e determinadas coisas nunca vêm,
embora a misericórdia divina nos apoie a todos. Porque aquilo que pensamos que seria a nossa felicidade, não seria. E não vamos reencontrar os motivos para o tropeço que já tivemos em outras vidas. Eu costumo sempre dizer, o mundo sabe que eu tenho 3 pretensões para a minha próxima existência: rica, magra e casada com Paul Newman. Então, imagine, para você ter essas 3 coisas na próxima existência, tem que fazer palestra até desencarnada, né? Eu vou incorporar em alguém recém-desencarnada para continuar falando, para poder ter essas 3 pequenas pretensões colocadas. Mas outro dia alguém me contou que havia um de Paul Newman com mais de 80 anos, hoje muito triste pela ausência dele. Agora em setembro faz 10 anos que ele desencarnou, então ela não sai mais de casa, tristonha, dou toda a razão a ela. Então já estou abrindo um pouco mão do Paul Newman para uma próxima existência. Mas rica e magra ninguém me tira. Já ficaram 2, já vai ficar menos difícil. É interessante você observar, tem no YouTube os Oscars antigos, as entregas de Oscar da década de 60, de 70, e eu estava assistindo uma de 1967, eu tinha 10 anos, e aparece o Paul Newman com a Joanne, esposa dele. Meu Deus, quando eu vi aquele homem lindo, eu pensei comigo, para de fumar, meu filho. Né? Eu tinha só 10 anos, se eu soubesse, eu tinha dito para ele, para de fumar, porque você vai ter câncer de pulmão, vai desencarnar. Né? A gente vê tanta gente, John Wayne, aqueles caras fantásticos que já partiram, que estavam ali felizes. Rock Hudson, maravilhoso, jovem, e teve que admitir a sua sexualidade, que ele tinha AIDS, morreu 4 meses depois, porque em 85 isso era uma sentença de morte, mas ele estava tão feliz em 1974, sem imaginar que em 85 ele viveria esse drama que o levaria para fora da matéria. Por isso, pensemos que o dia de amanhã vem perto, para todos nós, como os Espíritos gostam de dizer. Façamos o possível para que ele seja feliz, mesmo que não seja pessoalmente feliz, mas que seja feliz no sentido de que nada nos desanime, que nada nos faça parar, que nada nos derrube, porque há toda uma intenção de que nós fracassemos. Há um sabotador dentro de nós que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. Diariamente, desde a hora que acordarmos, vamos abrir os nossos olhos para Deus com uma prece, pedindo que seja o que for que nos aconteça naquele dia, Jesus nos aponte caminhos. Por isso, Divaldo Franco, encerrando sempre suas palestras, aliás, começando as suas palestras durante muitos anos, ele dizia: abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. E uma vez estando com ele, eu contei, estávamos juntos no evento, contei que quando eu era pequena, minha avó paterna me levava para assistir a palestra dele. E eu olhava para cima da cabeça dele, não tinha uma língua de fogo, tinha um fogareiro. E ele então disse para mim: não conta para ninguém que você pequena já assistia minhas palestras, mas Divaldo, eu assistia. Não, mas fica um segredo entre nós. Mas a verdade é que ele começou com 19 anos, ele faz palestra há 72 anos. Já falou em 130 países. Mas a voz dele ecoa até hoje dizendo: abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Se algo podia desejar, é que nunca nos esqueçamos disso, que ele é o amigo incondicional. Tão incondicional que permitiu, como governador da terra, que estivéssemos aqui mais uma vez, e que a nossa vontade, que é livre, seja um grande instrumento de evolução para todos nós. Ninguém nos prenda com suas amarras afetivas negativas, com seu orgulho, com seu egoísmo, mas nos libertemos na direção sempre do nosso próximo. Sementes de luz é a casa, é o nome da casa que nos abriga na noite de hoje. Que cada um de nós seja uma semente de luz em qualquer lugar, principalmente onde a necessidade acontecer. Ainda existem milagres no mundo. Aqueles meninos libertos da caverna na Tailândia mostram isso. Imaginem quantas forças espirituais não estavam ali, porque não tinha chegado a hora deles, e eles precisavam retornar para de novo jogar bola. E nós nos lamentando porque o Brasil não foi à final da Copa do Mundo, como se isso fosse tão fundamental para a nossa felicidade.
E como o brasileiro não aprende, já teve gente que me disse, mas daqui a 4 anos no Catar ninguém tira de nós. Vamos usar toda essa esperança que nós temos para mudar as nossas vidas. E tenho certeza que nós vamos muito longe. Sem lembrar que no Catar vai ser em novembro e dezembro a Copa, porque em julho faz 60 graus de calor. Então não vai ser uma Copa do Mundo muito leve. Teremos uma justificativa até para perder. Mas o importante é que, de todas as perdas que nós podemos ter na vida, o dia que passa, sem que nós tenhamos feito nada em benefício de nós mesmos e do próximo. Essa sim é uma perda real, que nós jamais avivamos. Que nós possamos todos os dias, ao final do dia, dizer que aquele foi um dia ganho, porque nós fizemos algo importante, se não para os outros, para nós mesmos. Combinado? Combinado. Agradeço demais. Deus os abençoe por todo o carinho com que fui recebido, o silêncio amigo com que vocês me toleraram. Que da próxima vez que nos encontremos estejamos ainda melhores, tanto eu como vocês, e tenho certeza que estaremos, não é? Agora acho que é com você. Você é a mulher que comanda.